Cavaleiro que corre no meio da noite, no meio da chuva, arvoreces e ilusão, de um brilho, de um raio, de um cavalo baio na escuridão. Quando a porteira se abriu, o cavaleiro partiu, e no meio da noite o cavaleiro surgiu. Ninho Santana. Quando a porteira se abriu, o cavaleiro partiu, e no meio da noite o cavaleiro surgiu. Vem boi, e boi, e boi, e boi. Vamos pro Cipiano, Goité Cultura, tá faltando um minutinho só, né? Mas a gente chegou mais bem cedo, um cadinho hoje. Tem problema não, né, compadinho? Vamos começando mais bem cedo. Toca, gaiteiro! Toca, gaiteiro! Oi! Como tá o coração? Tá bom, Tá igual coração. leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um igual a mim. Pode até falar quem quiser que eu sou malvado, mas quando me entrego numa paixão eu sou mesmo assim. Eita, coisa comigo, compadre Ed, velho, forró do Rio Bento, forró do reggae. Foi um forrozão danado de bom, né, compadre Ed? Graças a Deus. A gente estava também fazendo nossa participação lá na Goiabeira, trabalhamos aí na sexta, no sábado. Fizemos forró particular e fomos para Goiabeira, fizemos, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, viu, compadre Ed? Compadre Ed, aí, mas compadre Alberto, estamos a gente aqui já com Mariana Almeida, chegando por cá. Nós já principiou aqui, compadre Ed, mais cedo um cadinho, né? Falta só 3 minutos para as 18 horas. Claro, daqui a pouquinho hora da Ave Maria, mas a gente adiantou um cadinho, né? Tem umas matérias boas pra gente rolar aqui hoje, né? Obrigado pela audiência aí, viu, compadre Ed? Compadre Ed, hoje o forró do reggae foi comentado na Câmara dos Vereadores. Não sei se você assistiu lá hoje a sessão da Câmara, né? Mas foi muito comentado, foi prestigiado esses valores com relação ao São João da nossa região, né? E o destaque do forró do reggae, de qualquer jeito, está no primeiro lugar ainda, né, compadre Ed? Já abriu espaço agora também para os outros, para o final de semana aí, para as outras comunidades, né? Vai ter agora Juazeirinho, vai ter Bandiaçu, Almas, né? São João, vai ter, e o finalzinho do mês nós tem lá, né? Nós tem Santa Rosa, né, compadre? Então, muito bem. Vamos adiantando, de cavazinho, né, compadre Ed? Vamos adiantando. Tem muita coisa boa pra gente pilhariar aqui no programa hoje, né, compadre, velho? Muito bem, a Alessandra Matos também tá por cá vendo a gente, Patico. Saroco, compadre, Patica tá bonzinho. Passa um algodãozinho, viu? Com uma pomadinha pra ele ficar bom logo pra dançar forró aí. O menino do Preá também tá aí, molequinho do Badog, né, compadre? Já o Bambu Gêmeo. Pensa, um forró danado e bom, cabaré. Simbora! Quem tem uma viola, só chora se quiser. Não se escorda pra laçar uma mulher. Quem tem uma viola, só chora se quiser. Não se escorda pra laçar uma mulher. E depois prender dentro do seu coração.
coração e depois falar na boca do violão. São maus olhos, derruba qualquer paixão. Menina faceira do cabelo cacheado, teu laço de fita já voltou o meu olhado. E agora quero ser seu namorado. E agora, é ao vivo agora, quero ser seu namorado. Compadre Miudinho velho, forró repente, né? Tá aí vendo a gente lá na Tiririca, Manona Luísa aí, vendo aí o Coteco Tudo, né, que vale? Tá bonito, né, Miudinho? O nosso semiárido tem chovido bastante, a gente que tava, conversamos há uns meses anteriores. O mês de abril foi assustador, né, Miudinho? O mês de abril foi assustador porque foi muito quente, muito fervendo, um negócio fervendo assim, né, compadre Ica Moreira também é o chefe dos guardas, é, Ica? Não sei, né, Ica? Compadre Ica, sei que é guarda. É quem sustenta aí a região da reta aí, é um caba velho aprumado da Água Serena aí. Compadre João Paulo Carneiro Ramos, tá vendo a reta aí? Eita maravilha, isso aí é o nosso, a benção dada por Deus, né, compadre velho? É, para o lavrador aí, compadre velho. João Paulo Carneiro, você é descendente das Guabeiras, esse Coscobeu aí, né, compadre velho? Quem tá aqui vendo a gente também, compadre Ica, quem é compadre Miudinho, tá lá na Teliga. JC Moreira aí, Zé Carlos aí, Nican Sansão vendo a gente, né, compadre Ica? Zé João chegou por cá, muita chuva aqui. Aqui também, compadre, aqui tá chovendo demais da onda. Aqui os pardal, eu tenho aqui uma garagem da minha casa, é aberta, né? A minha casa não tem quintal. Eu fiz minha casa toda recuada. O terreno era tão pequeno que eu recuei todo para ver se crescia para frente, entendesse? E botei uma grada, duas grades, porque é duas garagens em uma, para poder caber o reboque com som e o carro. E não tem portão. É grade assim, né? Vazada. Entra vento, entra pardal, entra gato, né? Cururu não entra não. Cururu não entra não porque a gente passa com badoga a noite toda. Mas os pardalzinhos, aqui tem mais de 500 pardal alojados dentro da minha garagem, moda chuva, né? Eles botam a cara na grade, quando vê que a chuva vem, ele volta de novo, né? E aí eu deixo, eu gosto de ver eles cantando, é um canto bonito, né? Eu acho bonito. Esse cara vai admitir, viu? Vai mentir nos infernos, deixa de conversa ripisada, né, Gavalho? É, conversa ripisada. Eita, gota sereia, né, cara? É, vamos adiantar. Quem tem pode chorar se quiser. São seis cordas pra laçar uma mulher e depois aprender. Tá bonito. Cavaleiro que corre no meio da noite, no meio da chuva, por isso e ilusão. Lembrando pra você, dizer que essa rocinha aí é de um tio meu, viu, compadre João? Tio Vane, velho, de tio Vane, viu, Zé João? Zé João, quando terminar o forró, Zé João, a gente volta a tocar sua musiquinha, viu? A gente tá esquecido de você, não. Você é um amigo virado com o meu, né, Zé João? Fique na sua aí, viu, Zé João? É, a gente vai voltar a tocar. Né, compadre Daguinho aí, boa noite a todos os ouvintes aí que tá... tenhamos uma semana abençoada aí, né, com frio e chuva. O compadre Daguinho, aí você tá vendo essa rocinha aí, compadre Daguinho, é de meu tio, irmã de papai, né, tem 86 anos, dele mais de Zozoca aí, eles são que roça de feijão e de milho, né, um homem com 80 tantos anos fazendo isso aí. Compadre João Carlos, velho, conhece, né, Zé? Cadê aqui ele, compadre velho, que ele conhece ele? João Paulo Carneiro conhece o Tio né, compadre? Compadre Santo Berg da Silva, principiando forró, né, compadre Berg? Muito bem, compadre Berg. Compadre Nilza Santana chegou, Zé João tá por cá. Essa rocinha aí é a roça de um tio meu, né? Um homem com 80 e poucos anos de idade. Dá um gosto desse, viu a rocinha desse meu olhado. E agora quero ser seu namorado. E agora, é ao vivo agora, quero ser seu namorado. Vamos adiantar o lado aqui, né, compadre velho? Compadre João Paulo Carneiro aqui. Ioninho, como está aqui seu pai? Era muito amigo de meu pai, né, rapaz? Dermival, irmão de Biô, de compadre Biô, pai de Landoaldo. Ô, compadre João Paulo, meu pai, a notícia de meu pai, você está sem saber, né? Papai tem uns 4 meses que faleceu, né, compadre? Papai foi embora desse mundo velho. Estava bonzinho na roça trabalhando e apagou assim, né? Não sofreu, também não... Não, a gente não sofreu com ele, porque foi uma coisa muito, assim, rápida, né? Mas ele faleceu, já foi embora. Tem uns 3 meses a 4 meses, tá para fazer aí, a gente ficou sem papai, né? E tá
na angústia, mas é assim mesmo, a gente tem que entender que a vida é assim, é o andar da carruagem, a natureza de Deus é essa, né? Deus fez o ser humano, fez aí, se arrependeu, mas como Deus faz as coisas, Ele não toma o que Ele dá, Ele não toma, né, compadre? Compadre Valmira Lima, vendo a gente aí, muito bem. Então, Deus, assim diz a Bíblia, que Deus fez o homem e houve arrependimento, com uma certa forma, e deu a vida, mas também naquele momento Ele não tirou, procriou, mas tem um fim, né? Aí, depois do pecado do homem, tudo tem o seu fim. Se você vê, até do homem, né, da todas as criações de Deus, tudo tem o seu fim. Uma formiga, um pé de árvore, ele vive 100 anos, mas quando ele vai chegando na idade dele, na verdade, Deus deixou o rolo pressor do tempo, o relógio do tempo, ele vai, então todos vão embora, não tem jeito, né? E a Bíblia diz que para Deus a gente não morre, né? Morre para o ser humano aqui na terra, mas para Deus não, é uma mudança. Para Deus, né? A gente sente, mas Deus Ele é o Criador espiritualmente da vida, né, compadre? E deixou aí a saudade, e a gente é assim mesmo, né, compadre? Não estava sabendo, né, compadre? Mas é assim mesmo, não dá para todo mundo ficar sabendo no que é coisa rápida, coisa que não estava doente, é desse jeito, né? Compadre, soube que o forró de Goiabeira, né, foi muito bom, hein, compadre? Foi show. Vou mostrar daqui a pouquinho, viu, compadre? Foi 100 mil, 100, 200, né? Edmilson de Lima, Mota, Tapucá, vendo a gente, Mota, né? Edmilson de Lima, Mota é o nome bonito. Vamos adiantar aqui, compadre, para a gente ver que tem muita coisa para gente mostrar no Coité Cultura. Nome bonito, Edmilson de Lima Mota, né? É bonito, graças a Deus. Eu gosto de ver esses nomes assim bonitos, né? Aí é feio, eu conheço. Foi um aço. Aí é feio, Feio um aço, né? Compadre André Silva Tapucá, Gilberto de Oliveira Lima, um homem muito delicado. Aí é feio, eu conheço. Rapaz, né? Bora adiantando, para nós ver como é que tá as coisas lá da Goiabeira, né? Como é que foi o forró de Goiabeira, a gente bateu um papo antes do evento, nós visitou lá o circuito direitinho, né? A gente ficou muito feliz, né, compadre Noel? A gente ficou feliz de eu participar da Goiabeira do meu forró, depois de tantos anos naquele palco bonito, o povão dançaram, eu agradeci mais o povo do que o que eu toquei. Tanta gente conhecida ali, pessoal que lá há 32 anos atrás, 34 anos, foram para minhas festas ali, naquele clube onde eu comecei minha seresta, meus forró. Aí eu voltei ali, era um sonho de voltar ali, né, compadre Jorge Ares? Vamos ver o bate-papo, e aí a gente vai mostrar aqui o bate-papo com o vereador que ficou feliz. Vocês vão ver a área aí do evento, como foi acontecido, né? Ficou muito bonita a ornamentação lá, e depois vai ver um pouquinho do forró também. Não são beijo nem nada, né, compadre? Minha equipe gravou tudo dentro da maneira do possível. A gente não somos Hollywood, mas nós somos continental, né, compadre? Ninho Santana. Segura, Ariel! Eu vi que o padre Lázaro lá dançando lá, não foi com o Palácio da Goiabeira. Daqui a pouco você aparece aí no show. Esperei a vida inteira de ver o nosso São João, meu povo, na praça de Goiabeira. De ver o nosso São João, meu povo, na praça de Goiabeira. Pois é, meus amigos, vocês que nos assistem, o Coité Cultura, é um prazer imenso de estar aqui hoje. Estou aqui com o vereador Ariel Ramos, ele que lutou bastante por esse momento aqui. A gente vai bater um dedo de pilera aqui. Ariel, boa noite, e fala da sua satisfação e como agradecer primeiramente a Deus, ao prefeito acima de tudo, e também à comunidade de Goiabeira, Ariel. Ninho, dizer que eu estou muito feliz. Feliz primeiramente por poder estar trabalhando por essa terra onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu conheço todo mundo. E cada evolução que vem para essa terra é uma evolução que vem para todo o Coité, mas também para as pessoas que a gente conhece. Então a gente fica muito feliz com isso. Eu só tenho a agradecer ao prefeito Marcelo, primeiro por ter sancionado a lei que eu coloquei, o projeto de lei, para transformar a Goiabeira em distrito. Depois por me ouvir, né, quando a gente sentou para conversar e eu pedi que fosse feito o circuito do forró em Goiabeira já esse ano, né, tendo em vista que a intenção dele era fazer a partir do ano que vem, mas ele entendeu a importância, entendeu que o povo de Goiabeira é um povo que gosta de forró. E quanto à comunidade, eu só tenho que agradecer, Ninho. Assim, a comunidade de Goiabeira entendeu que o circuito do forró, que é organizado pela prefeitura, que tem todo o apoio logístico da prefeitura, ele só acontece se a comunidade abraçar. E a comunidade, independentemente de cor partidária,
se abraçou e veio aqui para ornamentar esse espaço e deixar esse espaço realmente lindo para todos os goiabeirenses, para todos os visitantes, enfim, para todo mundo. E a gente fica muito feliz com isso. Vereador Ariel, eu estou no papel de repórter aqui com você, do Coité Cultura, mas estou muito satisfeito por você me botar na grade desse forró. Alegre por minha comunidade. Ainda que eu não participasse, eu ficaria alegre do mesmo jeito, mas em você botar a minha aqui na grade é um sonho que um artista tem, de vir fazer um forró, um show na sua terra. Eu fico muito grato. Eu volto a dizer, eu agradeço a Deus, também ao prefeito Marcelo e a você que está na linha de frente, né, velho? Ninho, o sentimento, quando eu falei de sentimento de pertencimento a uma comunidade, onde você que você vê crescendo, que você conhece todo mundo, eu não tenho dúvida que o seu sentimento em tocar aqui em Goiabeiras é o mesmo que eu tenho quando eu vejo a gente trazendo melhorias aqui para o nosso povoado. Então, a gente fica muito feliz de trazer o Circuito Gonzagão aqui para Goiabeira e eu não tenho dúvida, Ninho, que será, você conhece o povo de Goiabeira, é um povo que gosta do forró, é um povo animado e você estará aqui também tocando no sábado e eu não tenho dúvidas que será extremamente emocionante e ficará marcado na história do nosso distrito de Goiabeira. Meus amigos que assistem o nosso Coité Cultura, estou aqui hoje com a minha equipe de gravação para a gente mostrar no nosso Coité Cultura. Prazer, alegria imensa de eu estar aqui hoje na minha terra natal, minha Goiabeira. E aqui hoje vai ter o Circuito do Forró, né? A gente agradece de coração ao prefeito Marcelo. Temos que agradecer primeiramente a Deus, depois ao prefeito por essa iniciativa e ao vereador Ariel, que é filho dessa terra, que articulou, que brigou com a comunidade para o circuito vir aqui para esse povoado. E eu que estou agendado na grade amanhã, no sábado, né? No sábado que tem 4 bandas na sexta e tem 4 bandas no sábado. E eu estou aqui, graças a Deus, programado para no sábado aqui fazer a abertura aqui desse forró. Muitos anos, um sonho para a gente vir, qualquer artista tem a maior vontade de vir à sua terra querida, fazer, mostrar o seu show para o seu povo, que é aqui onde eu comecei minha luta. E estou muito feliz de estar aqui podendo participar. E a gente vai mostrar o circuito, aqui o circuito de Gonzagão dentro do povoado de Goiabeira, o nosso bate-papo. E nós estamos muito felizes por participar como filho da terra, aqui como artista que saí daqui nos anos 94 e até hoje aqui a gente realizando. É um sonho que nós agradecemos a Deus e ao prefeito Marcelo por essa oportunidade e também ao vereador Ariel, filho daqui, que conseguiu trazer para aqui com muita luta, com muita definição, força de vontade. A partir de agora a gente vai mostrar para vocês o circuito aí. Passei o tempo todo, esperei a vida inteira de ver o nosso São João, meu povo, na praça de Goiabeira. De ver o nosso São João, meu povo, na praça de Goiabeira. Vai ter fogueira e forró e muito arrasta-pé. Nossa praça tá linda demais, meu povo, lotadinha de mulher. Nossa praça tá linda demais, meu povo, lotadinha de mulher. Vai ter baião, chachado e shot, arrasta pé a noite inteira. Venha brincar com a gente, meu povo, no forró de Goiabeira. Venha brincar com a gente, meu povo, no forró de Goiabeira. Esse ano tem, esperei a vida inteira. Venha brincar no forró de Goiabeira. Esse ano tem, vou falar pra você, só falta você, só falta você. Esse ano tem, esperei a vida inteira. Venha brincar com a gente no forró da Goiabeira. Esse ano tem, vou convidar você, só falta você, só falta você, só falta você, só falta você. Segura com o Padre Ariel, a noite é nossa. Eu passei o tempo todo, esperei a vida inteira de ver o nosso São João, meu povo, na praça de Goiabeira. Pra ter fogueira e forró e muito arrasta-pé.
Mário Marizete aí, Marizete Melo vendo a gente nas goiabeiras aí, boa noite. Compadre Rony, a gente vai pro show agora, viu? Mostrar como é que ficou a noite aí, né? Compadre Mazinho, velho, Coscobeu, Mazinho aí, o nosso vereador Mazinho. Aí tá vendo a gente aí, obrigado Mazinho por essa iniciativa de nos ajudar, de estar junto aqui no Coité Cultura, né Mazinho? Você é um caba velho, aprumado, e a gente agradece a sua presença. Além de nos patrocinar aqui, né, Mário Marizete, o vereador Mazinho da Ambulância, é um caba velho que está sempre aí junto com a gente agradece aí por essa participação aí, né, Mazinho? Está nos ouvindo, ele ficou de visitar Goiabeira, mas estava nos patos, rodou para Forró do Jegue, o convite do vai. Aí à noite ficou culto, como pensou que não, já era 4 horas da manhã, ele não teve como visitar, a gente conversando hoje, mas está valendo a torcida, né, Mazinho? Um município grande, e é muito bem. A gente agradece aí a compadre Mazinho, por não estar prestigiando, César do Hospital, também patrocina o Coité Cultura, enfim, esses amigos, eu sei que você está aí comigo, não é por nenhum tipo de reportagem profissional, nada disso, é por amizade, por a gente estar torcendo. Também estamos divulgando o nome dos bons amigos aqui, né? Compadre Marizete, compadre Rony está por aqui, compadre Del, Elietes Cunha vem na gente aqui, Adelaide Oliveira, do táxi, padre Orlando Miranda, compadre Gil Oliveira Lima vem na gente, compadre Daguinho Lopes, compadre Ninho, você fez um showzaço aí nas Goiabeiras, né, compadre? Muito bem, compadre Roberto, compadre Lázaro estava lá, Jorge Ares estava assistindo através da transmissão do Estudo 8 grave, transmitindo para todo mundo, né? Bora ver lá, pô, o pessoal trecho do forrozão que foi lá, a gente pegou o seguro, já sabe, nós temos mais ou menos uma ideia como é que foi lá, que o povo gosta de um arrastapézinho, e a gente, né, pegamos o primeiro horário, né, e graças a Deus, né, deu pra gente ajuntar um povo, né? A gente começou às 9 da noite, né, que tem que seguir o cronograma do horário, não tem jeito, né, claro. Muito bem, mamãe tá vendo a gente aí, com Marineuza Santana, pessoal, enfim. Bora adiantar, filhinho. Vamos adiantar pra gente ver um pedaço do forró. Que legal, parabéns. Foi um forró pra Racha Chão. Chega pra cá, vamos começar o forrozão. Estamos apenas começando para vocês, dizer que o prazer é muito grande estar aqui na minha terra natal, agradecer meu amigo Ariel que botou aí na grade, agradece Ariel, e a gente fica muito feliz estar podendo participar aqui desse forró, né? A gente fica muito feliz, muito alegre, agradecer a rapaziada aí, da equipe de Ariel por essa ornamentação, e a gente também agradece ao prefeito Marcelo por dar esse apoio aos artistas da terra, a gente não pode deixar de agradecer. Vamos embora! Deixar de lambança e vamos puxar o nosso forró. Eu vou quebrando, vou rasgando com a bota empoeirada, atrás da mulherada, atrás da
decorrer do programa a gente vai mostrando mais trecho aí da nossa participação lá, né, compadre velho? Quem chegou por cá aqui foi o compadre Nailson Carneiro, vendo a gente aqui, o compadre Dadá, Alci Miranda, Ivonete Véia, a irmã do velho Forró Bodó, tá vendo a gente aqui, o compadre Noélio Moraes Véia, né, compadre Noélio? Tá lá marcado lá o Forró de Pino, dia 19 de julho, né, compadre? 19. No dia 12 a gente trabalha lá antes de Pino, lá no Ovo da Coruja, em cima do morro, lá na torre da internet, lá a gente vai estar tocando lá no dia 12. Lá no Coscobel do Forró lá, do compadinho aqui, rapaz, esqueci o nome dele, né? Dia 12 de julho, já tá fechado lá no Cucuruto do Morro lá, viu, compadre? Na chácara lá, vai ter um forrozão danado e bom, eu vou estar lá no dia 12, se Deus quiser. Dia 19, ainda com o compadre Pino, né? O tradicional forró do compadre Pino, mas do compadre Osmar, né? E dia 26 aqui no bairro da Jaqueira também, a tradicional forró aqui de São Pedro, aqui no bairro onde eu moro aqui, né? Compadre velho, estão levando de Gavazinho. Amanhã a gente está indo para Almas, fazer um evento lá em Almas, a partir das 17 horas. Amanhã é dia 17. Dia 18 a gente vai estar em 3 lugares ao mesmo tempo. Se Deus, uma pela manhã, um aqui na parte da tarde e outro à tarde lá no Sem Terra, né? E à noitezinha aqui, à tardezinha, uma festinha de escola aqui no centro da cidade aqui, né? Para os pessoal do colégio, no dia 18, não é isso? Muito bem, vamos levando de Gavazinho. E no dia 19 a gente vai estar lá na terra de compadre velho, lá do pessoal dos africanozinhos lá, compadre, eu esqueci o nome dele, né, moço, aí depois de Almas, também uma festa de escola aí, que a gente vai estar por lá, se Deus quiser, aproveitando. Dia 23, vamos estar aqui na fazenda, aqui na Pinda, né, a tia de compadre Pedrinho da Sambaíba, forró no dia 23, vai ser um forró danado de bom, dia 23, e aí sim a gente vai levando aqui, né, compadre Loura Santana, levando de Gavazinho aqui, com o Padre Noélio, com o Padre Dadá, vendo a gente, Assi Miranda, Ivonete, com o Padre Miudinho aqui, com o Padre Alberto, vendo aí, com o Padre Rony, Marisete, com o Padre Mazinho, o vereador, com o Maridel, enfim, né, Adelide do Táxi, Orlando Miranda aí no Juazeirinho vendo a gente, né, com o Padre Daguinho, muito bem, bora adiantar, né, com o Palazzo. O Palazzo tá dançando nesse forró e virado o Coscobel também. Eu recordo muito aquele tempo, me lembro quando a gente era... Bora, Zacarias, chegou Zacarias. É solidão ultimamente, que saudades quanto bem que eu vivi. A música no ar, no rádio não parava de tocar. Nós dois e um no ar. Agora somos esta recordando. Ô garoto, sem o teu amor
foi sem parar, né? Toquei, faltou 6 minutos para 2 horas de show, né? A gente pegou certinho e não parou não, viu? Não parou nem para tomar um café, nem água nós bebemos, né? Porque o tempo tinha mais 3 bandas, para poder, do decorrer da noite. E eu queria, esse é meu lema, né? Eu começo a tocar assim no São João, não gosto de estar parando toda hora não, né, compadre, velho? Não gosto não, porque não dá certo você ficar com moído. Quem para assim toda hora assim é Roberto Carlos, Zé de Camargo, Mário Batista, Michael Jackson. Esse povo aí que o povo só no artista tá falando já tá feliz ali, né? Fica lisonjeado ver o artista famoso, mas a gente que é coisada assim, né? Tem que botar o povo para brincar um pouquinho, né, Palazzo? O que for que essa mulher quer aqui pra gente adiantar? O que eu deixei na mesa? Mãe, a senhora tá chupando isso aí, mãe. E o que tem, gordinho? Mãe, é cereja, mãe. E cereja, que negócio é esse? Não é nada isso. Por que tem cereja? É licor, minha comadre, só não pode tomar licor assim. Mãe, a senhora tá chupando cereja, E a mãe. filha de cereja, chupa cereja. Meu Deus, a senhora sabe, mãe, o que é essa fruta, mãe. Não sei não, você não trouxe pra mim, eu tava chupando cereja. Isso é o quê? Mãe, ela é venenosa, mãe. Nossa senhora. E pra quê? Tá sereno. Ô, mãe, eu trouxe pra senhora onde? Tu não puxaste pra aqui pra casa, sabe que eu ia chupar. Oxe, Bem docinho. Deus, você não pergunta. Ai. Ai, filho do meio do mundo. É cereja, Filho do meio do mundo. Tu machuca. Ai, isso tá sereno. Ô, mãe, que manda você chupar cereja, Eu vi mãe. ali, eu fui chupar pra ver o que era. Essa fruta é venenosa. Minha nossa senhora. Assim eu morri. Cadê a língua? Cadê a língua? Tá ficando já vermelha. Rapaz, se eu sair tosticada aqui, eu vou ver que vai ver. Tá ficando. Tu vai ver, tu tá sereno. Cadê? Olha a língua como já tá ficando diferente. Rapaz, que fica. Tá ficando diferente, viu? Ai, meu Deus, mãe. Aí eu não lembro, não. Se você me matar, você vai ver. Se você me matar, você vai ver. Seu triste. Da cor da cereja, mãe. Rapaz, Cadê? rapaz. Cadê? Cadê a língua? Ai, meu Deus, mãe. E agora, Não mãe? foi eu que queria. Eu falei que queria. Não foi tu que puxaste pra mim, gota séria. E agora fazer o quê, mãe? Eu vou tomar um copo de leite pra ver que corta. Nem por causa de tu. Triste do meio do mundo. Cadê, mãe? Ah. Falar de copo de leite, né, Maneiro? O pessoal tem essa desde os mais velhos, né, que as pessoas comiam um veneno, uma coisa que fez mal assim, uma coisa dessa natureza, tá intoxicado, aí toma um copo de leite. É ilusão, viu, gente? É ilusão. Eu vi diversos médicos falar que o leite não resolve nada, por contrário, ele vai intoxicar mais por conta da gordura que ele tem no leite. Não, é só criaram isso, uma narrativa lá no tempo dos nossos avós e essa coisa ficou nessa ilusão, mas não, se tiver envenenado com a cereja, não adianta não, né, Pedinho velho, né, o compadre Jaime chegou, aqui é muita chuva também, viu, compadre Jaime? Mandou os vídeos lá de Salvador, é muita chuva, aqui tem muita chuva também, agora a plantação como um tal. No meio da noite, no meio da chuva, por isso ilusão, de um brilho, de um raio, de um cavalo vário, na escuridão. Quando a porteira se abriu, o cavaleiro partiu, e no meio da noite, o cavaleiro surgiu. Se abriu, o cavaleiro partiu, e no meio da noite o cavaleiro fugiu. Vem boi, e 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 boi. Pensa um forte danado e bom, cabaré, simbora. Quem tem uma viola, só chora se quiser, não se escorda. É a roça
rocinha tá bonita, viu, pai Jaime? Aqui choveu o dia todo, viu? Que o pai Lázaro tava lá no forró, você viu, Lázaro? Você vai se ver lá dançando mais, viu, Lázaro? A gente vai continuar o bate-papo aqui, mostrando lá a belezura do nosso forró, né? Goiabeira é um distrito hoje, né? Um distrito hoje que é bem aceito, as pessoas gostam de estar em Goiabeira. É um lugar acolhedor, não tem confusão, é um povo civilizado danado, né? Um povo bonito, né, Lázaro? Lázaro é mais feinho, é de Goiabeira, mas Lázaro tem hora que fica bonito também, não fica, Lázaro? Tem hora que Lázaro tá mais bonitinho, tem hora que não tá. É de acordo com a poeira que toma, né, Lázaro? Não tem nada, não. E aí o forró foi danado de bom, a gente, né, viu muita gente bonita, jovens e pessoas da sede do município, a elite, vai os vaqueiros, vai o pessoal todo da região. Apesar que na sexta-feira foi muita chuva, no sábado a chuva foi menos, aí é uma pena que o pessoal não gravaram as outras bandas depois, né? Eu me preocupo em gravar, registrar os meus momentos, porque se eu não mostrar minha arte, quem vai mostrar, né, pai Jaime? Quem vai mostrar? Então eu fico com pena, porque os outros artistas que se apresentaram lá, né, ficou a praça lotada, poderia ter registrado, fazer um videozinho, contratar uma equipe. O que mais tem hoje é cinegrafista, né? Para a gente poder estar mostrando que as pessoas que não pôde ir, né? E a gente está mostrando, aí fica até... As pessoas talvez podem pensar, Ninho também só toca, mas é porque só toca o meu, porque as pessoas não mandam para mim, não tem interesse. Vai fazer o show, não tem interesse de registrar esses momentos, porque passou, foi embora. Nós estamos vendo aí, matando saudade, está o povo se vendo lá, está a audiência danada de bolar na Goiabeira, o pessoal tudo se vendo lá dançando. Por quê? Porque a gente registrou, né? Deu trabalho, mas é isso mesmo. Aí vai ficar aí registrado para as pessoas verem. Então, é uma pena que as pessoas não salvam, não gravam seus momentos ali, um negocinho, pelo menos 3 ou 4 minutos, já é importante, né? Foi transmitido ao vivo lá pelo canal do compadre Zé, do Estúdio 8, transmitido ali ao vivo, mas ao vivo, de qualquer jeito, quem estava assistindo naquele momento, fica mais complicado. E agora a gente está aí no YouTube, né? Está registrado no YouTube. Você pode estar no meu canal depois aí, pode baixar, pode assistir, fazer um corte. Se precisar de algumas imagens, você pode baixar, cortar, mandar para um amigo, porque 29 minutos de vídeo a gente grava mais de 1 hora, mas quando a gente vai editando, tirando as entropeçadas, as torturas da câmera, né? Gente sorrindo, outros chorando, outros não me igual eu não, que estou feio. E né, compadre Roberto, eu vi com o Madelari lá dançando, né, compadre? Com o compadre Roberto, vi logo cedo e o frio não deixou com o compadre Roberto, com o compadre Roberto que lá assistir. Não sei por que ele, né, o frio não deixou com o compadre Roberto. Não vi, né? Pelo menos não vi. Vi lá com o compadre Codó, foi lá me ver com o compadre Codó, né? E com o compadre Noel não vi não, vi com o padre Bleno. Mandei uma alô para a dona Quita, estava lá a dona Quita com 90 anos quase, sentadinha, apiciando um forró lá. Muito bom por isso, né? Os idosos participando. Bora ver mais um trechinho? Estava aí o céu a olhar, o infinito a luz brilhar, mas de repente caiu lá do céu, era a estrela linda, caiu o mar, como se fosse os olhos do amor, que encandeou e me levou pra lá. Oh, 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 do vento me carrega na magia, sou criança do
primeira coisa que eu vi, o velho Forrobador, tá vendo a gente também lá, o velho do Genival Silva, o velho Forrobador, tá lá vendo a gente na Sabiá, fazendo o programa dele, né? Daqui a pouquinho o velho também encerra lá o programa dele, começa bem cedo da tarde, né, compadre, velho? Valeu, velho, tamo junto aí, Jefferson Almeida tá por cá vendo a gente, obrigado pela audiência aí, né, compadre, já é um forró danado bom, a gente esforça, cada um dos artistas que você apresentou lá, todo mundo quer dar o seu melhor, né? Às vezes não sai como a gente quer, às vezes dá um desafinado aqui, uma tortura acolá, mas a gente resiste assim mesmo, bonito, feio, a gente vai resistindo e vai deixando aí essa marca para poder as pessoas depois matar a saudade. Só daqui a um ano de novo agora, se Deus der o direito, né? A gente o São João é essa festa que propaga alegria para as pessoas e não tem diversidade de idade, de categoria de gente, nem também de coisa favorável à riqueza ou pobreza, cabe todo mundo, né? As pessoas botam lá um chapéu de palha, quem quiser, se for um rico, bota um chapéu de palha, se for um pobre, bota o que quiser, né? Ficar compatível à festa, que é uma festa que parece que o céu baixa mais, fica mais pertinho do Nordeste, por a gente ver, né, as coisas bonitas da nossa região, né, velho? E a gente, é por isso que as pessoas falam bem aí daí, ó, a riqueza que está na nossa região. A gente não só faz a festa com relação a ganhar o dinheiro, a gente faz a festa que se alegra com isso aí também, ó. A gente resiste a essas coisas, tudo bacana, que é tão bom ver isso da nossa região produzindo essas coisas. Não pode isso ter fim, né? Porque a gente sabe que esses meninos netos que a gente tem aí, esses meninos de Danoninho aí, eles não têm culpa de não estar hoje propaganda. Aqui tem um vídeo aqui que não vai dar tempo para eu passar hoje, de um produtor de tangerina, né? Ele pagando 3 salários mínimos por mês, precisa de 150 operários para trabalhar na fazenda para fazer a recuperação não, aproveitar a fruta, fazer a colheita, e eles não acham quem faça, né? Pagando 3 salários mínimos por cada um. E ele está lá perdendo a colheita de tangerina, o mundo sem fim na fazenda perdendo, porque não tem quem faça. E aí foram os meninos que foram criados de uma forma diferente. Então a gente vai ver essas coisas aí, essa coisa tão bonita que é o nosso sertão. Aí pessoas que se criou na roça, ainda tem que trazer, não é lucrativo, não é coisa para enricar, mas o que faz é melhorar o sistema de saúde da pessoa, de ter o prazer. É por isso que a gente resiste, porque é assim como é o São João da gente. O São João é uma festa que traz as pessoas para se divertir, porque a gente precisa se divertir. Se o ser humano também não se divertir, ele fica doido, né? Ele endoidece a cabeça, morre dando tempo, adquire problemas sérios, psicológicos. Então o nosso São João, ele é muito amigo do povo, é uma coisa que é permissão de Deus. Se não fosse, ele não permitia. Por isso que tem um sertanejo aí de todo jeito. Pega bicho que rouba e buta peia, dá conselho a vizinho que se intriga, proibir cachaceiro, caça briga, que brigar sem razão é coisa feia. Buta broca e plantar em terra alheia, paga meia de milho e de feijão, ver bicudo acabando o algodão e não chorar pela safra que perdeu. Só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Fazer parto de vaca no terreiro, botar marcha empassada de cavalo, acertar o relógio pelo galo, saber tipo de flores pelo cheiro, dançar baile na luz do candeeiro, paquerando uma filha do patrão, segurar a jararaca com a mão e curar uma reis que ela mordeu. Só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Pois é, né, compadre Jaime? Chove muito aí nesse momento, né? Aqui também, Jaime, tá chovendo muito, viu? Aqui, graças a Deus, a gente estamos tendo um inverno tão antigo que a gente viu o inverno, porque é chuva grossa, entendeu? Hoje, de ontem para cá, foi que a chuva não é mais aquela... Tá uma chuva mais batida, mas nós teve chuva aqui de chorrar muito, de correr água nas estradas, né? Aí dá aquele calor, né? O sol sai, aí toró. Então, assim, é o tipo do inverno que os agricultores agradecem a Deus, porque é um inverno que não é frio, não dá engeado. A plantação se desenvolve, rende água aqui na roça de um vizinho meu. Ele disse que estava um dia desse botando água aqui na poeirinha, né? Com o padre Zé Mário. E disse que fez água para quase 7 meses já, na chuva até sexta-feira, né?
das enxurradas lá do tanque dele. Diz que, além do verde, a comida para os animais, está rendendo água nos tanques. E quem plantou está tendo aí, né, a sua safra. Então é bonito, né, o nosso sertão é isso aí. A gente acredita que não vai ter fim, né, vai ter quem faça, né, de uma forma ou de outra, vai ter quem faça aí as coisas do sertão. Né, Parabéns. Bora terminar o nosso papo. Vamos lá ver o restinho do evento. Bora! Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o rio São Francisco
Palirui, velho, chegou agora do planeta Maracujá, tá vendo a gente aí, né, Palirui? Chegou por cá, vendo a gente, obrigado pela audiência aí, né? Pois é, né, Palirui? Lá se apresentou oito bandas nos 2 dias do circuito, né, 13 e 14. E ontem ficou para o Forró Jegue, né, para não atrapalhar muito o Forró Jegue, mas com certeza aí o caminho do nosso circuito aí, né, Palirui? Vai trabalhar para cada comunidade ficar com o seu público e as pessoas escolher, porque só tem um mês, né, para acontecer, são 8 distritos, né? Está dividido aí já para 8 distritos, São João, Almas, Juazeirinho, 3, Aroeira, 4, Bandiaçu, 5, Goiabeira, 6, Salgadalha, 7 e São João, 8. Então são distribuídos as datas. Começa no parque já na primeira semana. Aqui na exposição, já começa aqui a abertura do circuito aí no dia, 2 dias que abre a abertura do circuito aqui, aí distribui as outras semanas, né, para os outros distritos. Goiabeira e o distrito de Aroeira vai ficar com essas datas da segunda semana do mês. Aí vem aí agora a terceira semana, distribui para os outros 2 e no finalzinho do mês vai ficar aí Aroeira, vai ficar Juazeirinho, vai ficar aí São João e Santa Rosa, que também é distrito, né? Como eu acabei de falar. Então, o público vai ser assim mesmo, né? Mas Goiabeira tem tudo para dar um público bom. O primeiro ano foi esse, né? As pessoas gostam muito de Goiabeira, pertinho da sede, né? É um povoado, tranquilidade, não tem muita lambança, e isso aí tem que ser assim. E aí a gente tem que, na verdade, o pessoal fala, Ninho é um puxa-saco de Marcelo. Sou e não abro mão. Estou puxando um saco de um prefeito que está fazendo a diferença no município da gente, trouxe alegria para todos nós. Um cara que tem a vida dele, é o nome de uma expressão assim, né? Um cidadão que tem a vida dele resolvida, um grande empresário a nível internacional, e veio para aqui, foi ser prefeito, não tem interesse em merreca de prefeitura, em dinheiro público nenhum, e está fazendo toda a diferença, está trazendo, nossa cidade está bem, e a gente tem que dizer, tem que elogiar, porque na hora que sair, essas coisas acabam, porque eu quero aproveitar esse momento que eu estou tendo essa oportunidade, eu, os colegas, os amigos, sem perseguição nenhuma, porque eu sei muito bem o que eu passei nos 8 anos anteriores. Então, eu tenho a gente tem que ser grato e prestigiar as pessoas que estão fazendo a diferença. Não é só em festa, não, a diferença no município de modo geral. A gente vê a cidade pujante, a cidade movimento de segunda a domingo, a movimentação de veículos, do comércio, porque chamou a atenção da zona rural, do município vizinho. Então, a gente deve aqui, um gestor. Quando o gestor não presta, fica ruim para todo mundo. Quando o presidente presta, o governador presta, fica bom para todo mundo. A gente querendo ou não, quem faz o movimento da terra, do mundo, é a política, não tem jeito. A política, principalmente, num país como o nosso, que nós estamos ainda num país que ainda se arrasteja e nós dependemos muito, né? Então, o dinheiro público está sendo distribuído de uma forma bacana para todo mundo, não é só para meia dúzia, né, como a maioria das gestões que a gente vê no país, no mundo, nos distritos, nas próprias cidades, faz picuinha, não divide certinho, né? Aqui está distribuindo, aqui está, pelo menos se for na parte de profissional, contrata a pessoa que tem classificação, a pessoa tem um diploma, chama, dependendo de que partido ele é, se o artista depende se votou, se não votou, o dono de som, a loja que para poder prestar um serviço para a prefeitura, a empresa, enfim. Então, como é que, né, Padre Rui, como é que a gente não elogia um gestor? Na hora que ele foi embora, a gente sabe que vai mudar, vai voltar para a mesmice que era no passado, que poucos vão ter coragem de fazer o que Marcelo tem fazendo, né? Precisa melhorar? Precisa. Muita coisa tem que melhorar, dependendo de ser Marcelo ou qualquer outro, porque é um sistema que depende de secretário, né? Depende do lojista. Então, muita coisa acontece no município que o prefeito não tem como resolver também, que ninguém vai consertar um país desse com um erro que já vem lá do início do mundo, né?
Então, mas assim, eu vou ter que agradecer. Agradeço a Deus por estar vivo, por Deus faz as coisas, o impossível, eu faço aquilo que está dentro do meu alcance, né? E Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Mas aquilo que eu posso, eu tenho que agradecer a ele aí, o prefeito, né? Por ver minha cidade, ver os colegas de profissão. Você não vê na minha área aqui, você não vê um artista falar mal de Marcelo aqui, proprietário de som, você não vê um dono de gerador, palco, iluminação, até aqueles camaradas que fez campanha agora contra, que foi para as redes sociais, que desfez, que tal, está trabalhando aí. Ele quisesse trazer de feira, iluminação, trazia palco de feira, trazia som de Salvador, da outra região. Ele diz para os seus aliados, trabote, faça a proposta. Agora, se não quiser, aí faz a proposta para ele. Se ele não quiser, aí a gente procura fora. Mas vamos deixar o dinheiro na cidade. Então, doe quem doer, a verdade é essa. Tem pessoas que não gostam porque a gente fala sobre essas coisas. Eu não estou nem aí para quem não gosta. Quando eu passei 8 anos no Rei de Faraó aqui, ninguém lembrou da gente que estava morrendo a míngua e todo mundo caladinho. Quem votou numa gestão anterior, há 8 anos atrás, aí, há 12, né? Já tem 4 de Marcelo. Então, eu sei o que eu passei e eu fui de uns mais perseguidos dessa cidade. Então, eu tenho que elogiar. E eu sei que na hora que Marcelo, ele só tem esse mandato, né? A lei não permite mais. Se ele entrar 10 vezes nesse modelo dele, ninguém perde para ninguém aí. Então, mas a lei não permite. Vai vir uma outra gestão, vai vir um nome novo, vai vir uma outra pessoa. E aí, pronto, a gente vai quietar. A gente vai dar elogio a quem merece. Quem não merece, a gente fica calado. Também não precisa estar desfazendo de ninguém. Mas quem passou é quem sabe. Agora, eu estou vivendo uma vida, né, dentro da minha realidade, da minha prosperidade de vida, que se amanhã Marcelo mudar o perfil dele, e ele mudar a história e voltar a fazer aquilo que os outros gestores faziam, meus elogios, meus abraços, minhas coisas boas, eu paro de falar. Eu paro de falar, de trazer aquilo que não convém mais. Eu não tenho mais negócio de ter estimação que nem papagaio de gaiola, não. Porque é o bom ou ruim, tenho que torcer. Não, se ficar ruim, não tem negócio de partido nem cor mais, não. Ele mesmo disse que não quer saber de partidário, de cor partidária. Então ele quer um funcionário que dê conta do recado, ele quer um secretário independente. Como aqui no Coité nós temos pessoas de ambas as partes. Aqui no Coité tem 3 partidos que disputou as eleições, ganhou Marcelo, mas tem gente dos outros partidos que é secretário hoje, que presta serviço, então a gente parabeniza por isso. Mas se amanhã ele mudar e vir perseguição, que é assim que acontece na maioria dos prefeitos, dá a César e não dá a Deus o que é de Deus, e daí a gente volta a não elogiar. Então, eu tenho que fazer a minha parte, porque eu sei o que eu passei. O modelo da gestão passada foi um modelo de perseguição com a gente viu a cidade triste, sem movimentação, sem lazer, sem alegria, e hoje nós estamos tendo alegria na nossa cidade. A gente precisa de alegria para se divertir, não precisa de politicagem para estar ofendendo ninguém. Não estou ofendendo ninguém, não estou aqui dando a César o que César não tem, não estou falando mal de ninguém aqui, de quem perdeu, de quem não perdeu, mas perdeu porque tratou as pessoas mal, né? Perdeu porque não soube fazer a humildade entre as pessoas. E aí, se Marcelo amanhã começar a pisar perto, que o povo de hoje não está mais para estar puxando o saco de político, independente do que ele seja. Hoje as pessoas, principalmente os jovens, que nós temos hoje um público muito, muito grande dentro desse campo de votação, que é mulher e jovem. Não é muito de comer mais regra e se apaixonaram, dê no que der, tem que votar, não. Não, se mudar esse perfil aí, o pau pega. Eu tenho certeza disso. Então, eu vou elogiar, né? Não é só eu que estou ganhando aí, trabalhando, não é só eu que estou fazendo show. Dividir do meu show, dividiu com os outros que não tinha nenhum. Dividiu o meu, dividiu o de Mundinho, dividiu do Velho Forma. Todos aqueles foi dividido para poder caber para todos. A gente ficou arrupiado, porque para tirar de mim para dar fulano, pai, eu vou dividir. Se você quiser, você vai ter 2 ou 3, ele vai ter 2 ou 3, vou dividir. Compadre Rui, são 64 bandas que vai tocar no circuito de São João. 64. Está lá no cadastramento de Coité, viu? De Coité. Para você ver a magnitude que é o celeiro de artistas de Coité. São 64 que vão participar do São João durante o mês todinho, distribuindo
tem distrito aí de ter 3 noites, 4 noites, né? Botando 4 bandas por noite. Tem banda que toca só dá tempo de tocar 1 hora. Ele não quer saber. Está lá num registro para tocar 2 horas, no contrato, mas não dá tempo para poder botar o outro para ganhar o dinheiro. Tá? O dinheiro vem para isso, ele distribui para o povo. Não estou vendo nada de errado nisso. E se as pessoas acharem que não devem elogiar porque não gosta do cara, então o problema é de quem não achar. Eu acho que nós temos que elogiar e o que está dando certo. O que não estiver dando certo, a gente também fica quieto. Não, obrigado também. Não estou aqui esculhambando a pessoa do ex-prefeito, todos com ex-deputado, nem ninguém. Estou aqui falando de quem não fez para as pessoas e deixou de ser elogiado. Por isso que está o velhinho. Papai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Pois é, compadre Alberto, né, compadre Alberto e compadre Rui, a gente tá vendo aí como é que é o negócio, a gente tá vendo os outros municípios aí, vai gastar uma fortuna, trazendo um dos maiores artistas do Brasil, para o São João, aqui nas cidades vizinhas da gente aqui, e Marcelo até está recebendo resistência contra um público que tem em Coité, que às vezes quer desvalorizar os artistas da terra, né, e fizeram protesto, alguns, meia dúzia assim, negócio de 3 ou 4 pessoas, um povinho pouco, para trazer atração a nível nacional e gastar o dinheiro com os caras que levam o dinheiro todinho, fica o município sem nada, vai gastar o dinheiro com os artistas daqui, os pobres artistas daqui, que o dinheiro vai ficar na cidade. É por isso que nós elogia, porque se você ver a cidade vizinha aqui, não vou citar nome, mas veja as cidades vizinhas aqui, os maiores artistas do Brasil, artistas no valor de 900 mil, de 1 milhão e 100, de 700, de 500. Marcelo traz a atração para Coité, para atender também os jovens que quer, a cidade que quer também ver um artista bom, no micareta. Aí também tem que trazer, né? Não pode ficar também só com os menininhos buchudos. Mas o que ele está fazendo com essa classe da gente aqui é para valorizar a forma do dinheiro. Sem o dinheiro não dá para o cara viver e o cara vai desistir. Então, é por isso que ele recebe os elogios aí dos artistas de Coité. Nenhum fala mal de Marcelo, aí não tem um artista, independente de qual é o grupo que ele votou, que ele deixa de votar. Ele não quer nem saber. Tem pessoas aí que ele tem áudio, tem pessoas aí dono de banda, que ele mostrou o áudio para o pessoal lá, mostrou o áudio, votou na pessoa, na terceira via aí, votou, o cara tem banda, precisa, e ele botou no circuito aí, vai tocar 3, 4 shows no circuito, então não adianta ninguém pinar, isso é dele. Como é que a gente não vai elogiar, gostando ou não? Porque se for atrás de perseguição, se a gente não parar a perseguição no mundo, não vamos ter paz, não vamos distribuir alegria para as pessoas, mas sendo uma cidade mais alegre, as pessoas... É bom eu chegar na rua ali e estar com 20 conto no bolso para comprar um galetozinho. Meu colega ali que trocou ontem também tem que comprar um galeto, o comércio vendendo, vendendo um sapato ali, não é assim, compadre Rui? Os postos de gasolina, o supermercado, as lojas de roupa, porque o dinheiro é público, o dinheiro tem que ficar na cidade, né? Serrinha vai gastar aí mais de 10 milhões aí, né, compadre? É isso mesmo, mais de 10 milhões, pô, vai gastar em Riachão outra fortuna. E assim vai, a Bahia toda, tá o Brasil todo assim. É artista bom, são os artistas famosos, mas vai levar o dinheiro todinho do município. Vai ficar o quê? Vai ficar para ninguém, vai ficar para ninguém. Então, o que a gente pode entender é que o dinheiro ficando na cidade vai ser bom para todo mundo. É só uma crítica, né? Não é crítica, aqui um elogio construtivo, dentro de uma narrativa que está servindo para todo mundo aí, né, compadre velho? É disso, aí, compadre Rui aí, vamos embora e é desse jeito, né? A gente vai levando de gravazinho, né, compadre? Bora ver lá o restinho do forró.
Mexe, mexe que é bom, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe que é bom. Bora lá! Bora, Coió! O povo todo brincando, o povo todo dançando, mexe que é bom, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado, mexe que é bom. O povo todo brincando, o povo todo dançando. Eu agito a galera, de olho da moreninha, mas do lado da lourinha, mas a morena espera. De olho na moreninha, mas do lado da lourinha, mas a morena espera. Segura, Bisli! Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me embora pra baleia. Eu quero pegar o coco, pra depois quebrar o coco. Mas realmente eu quero quebrar o coco, pra depois quebrar o coco, saber se o coco é ouro. Tem gente dizendo, bora filho, eu só quero tirar coco. Mas realmente eu quero tirar o coco, pra depois quebrar o coco, saber se o coco é ouro. Tem gente dizendo que eu sou louco, que só penso em tirar coco. Mas realmente eu quero tirar o coco, depois quebrar o coco, saber se o coco é ouro. Mas realmente eu quero tirar o coco, depois quebrar o coco, saber se o coco é ouro. Essa vai pra você, Carlos Souza! Nasci na cidade, me casei na serra, com minha Maria na moça lá de fora. Um dia estranhei o carinho dela, adeus Mariana que eu já vou me embora. Um dia estranhei o carinho dela, deixa Mariana, safonei. Muito bem, daqui a pouquinho estamos encerrando aí esse show lá de né, pai, velho? A nossa apresentação lá nas Guabeiras, né, pai Edevaldo, velho? Edevaldo Santiago Ramos, é o idealizador aí, o homem que idealizou aí o forró reggae, 31 anos de forró jumento, né, pai, velho? Festa bonita, né, pai, velho? Muito bem, tava falando com o Pariel aqui, né, logo cedo, né? A gente hoje foi lá na Câmara de Vereadores, elogios sobre as festas aí do Forró Reggae, que ontem deu topado, né? Deu topado, topou em cima, né, compadre? É, graças a Deus, é a festa que a gente sempre brinca, assim, que nem o velho Forró Bodó fala, né? Não sorri não. A festa que a gente sempre fala que o povo fica bem, independente de raça, de categoria, de qualquer tipo de formalização das pessoas, né, compadre Zacarias? O forró, o São João é uma festa bacana. E Coité vem valorizando isso um pouquinho, a ferro e fogo, né, botando as pessoas e a gente vê banda aí que toca muito bem. Tem banda aqui de Coité que toca muito bem, trabalha o ano todo, mas quando chega em São João, às vezes quer ganhar o dinheiro e quer mudar, quer tentar botar um ritmo que a gente vê que o povo não quer. O povo quer o forró, quer o shot, quer o baião, dentro desse São João, né? As pessoas podem executar essas músicas fora dessa época, mas aqui na nossa cidade de Coité, não adianta tentar botar outro tipo de música, porque não vai dar certo. A crítica acontece, aí eu não vou citar nome aqui de ninguém, cada um enxergue o seu ponto de vista, porque é justamente isso, né, compadre Edevaldo? Edevaldo que é compositor, sabe como é que é,
que vem de uma linha aí de compadre Vizek, do velho Forró Bodó, como a gente, eu também tenho minhas composições nessa linha. Então, São João, por que é que eu fiz esse forró lá 1 hora e 45 minutos sem parar de arrastar pé, desse jeito? Não é desfazendo de ninguém e nem dizendo que eu sou Michael Jackson, mas é o estilo para as pessoas dançar. Contagia, é o momento, é a mesma coisa de eu ir tocar no micareta, tocar forró dentro do pagode, dentro do axé. As pessoas não vão olhar para mim, não vai dar certo. Então é por isso que a gente vem valorizando essa coisa, né? As pessoas tentam se entrar dentro desse sistema. Tem artista aí que toca o axé aqui no micareta, quando chega agora faz banda e tenta entrar dentro do circuito, o prefeito bota para tocar e coisa, aí chega nas comunidades tradicional, aí as comunidades não gostam da banda. Aí, quando é no próximo ano, o vereador, a comunidade, não tá fulano para aqui não, porque não tocou. Eu tenho ouvido muito isso, né? E deixa o prefeito de saia curta, porque o prefeito quer botar, quer que bote todos. Aí a galera poderia tentar organizar esse repertório e não tocar outro estilo de música. Tem umas bandas aqui no Coité que a gente ouve e a gente fica assim, deixando a desejar nesse sentido. Eu estou falando como cidadão, como uma pessoa que gosta de dançar o forró, de ver a sanfona cantar bonitinho, né? Poderia fazer o repertório ali, não fazer pataquada, né? Não mudar. Porque o tradicional forró aí do forró jegue, né? A gente vê aí a folia das pessoas simbolizando o nosso São João, o forró. Depois no palco acontece Então aí quando as comunidades não querem banda tal, banda ciclana, é justamente por isso. As pessoas querem trazer aquilo que as cidades de Serrinha, de Riachão, outra cidade aí, traz o sertanejo, traz o axé, traz o arrocha. Não tem nada a ver, estão mudando a história. Vai acabar, como diz Edevaldo, né? Edevaldo esteve aqui ao vivo e ele disse pra gente aí que vai acabar, o São João da gente vai acabar porque as escolas não vêm mantendo isso, né, ensinando essas crianças, esse pessoal aí, e a gente tem que realmente entender que se as prefeituras chegam numa época como essa, só contrata pessoas que não tem nada a ver com o forró, vamos valorizar, vamos trazer, se você botar um forró pé de serra aí em qualquer palco, né, tem tanto forrozeiro bom aí, se botar em qualquer cidade, o povo não quer não, fica em casa. O prefeito vai poder tomar essa decisão. Não, a gente vai botar forró. Ou famoso ou não, vai ser forró bom, vamos botar. Só vai botar forró. Você vai cantar forró, vai, não está contratado. O povo não vai não, fica em casa. Se as prefeituras começarem a não botar sertanejo, o axé, o arrocha no São João, botar o forró no São João, Enxu, aqui, Coité, Barroca, Serrinha, tal, fazer isso, botar o forró, vão ter que acostumar, vão ter que ir, pontar, senão fica em casa. Vai lá só o safoneiro ficar no palco lá e a prefeitura lá, pessoal da prefeitura. Até o povo entender que o momento é do forró, velho. Então, as prefeituras, a gente não entende como é que gasta 10 milhões, como é o caso de cidade aqui, né? Aqui o nosso amigo Rui citou aqui, escreveu aqui, né? Em outras cidades, gasta até mais do que isso, com nada do forró, não tem um forró, e aí a gente fica só a gente nos biquinhos de candeeiro, nos povoados. Então aqui em Coité também tem umas bandas aqui que precisava se adequar, porque há uma rejeição. Eu que não sou banda, sou um grupo com 3, 4 pessoas, às vezes até as pessoas, eu fico até assim, né? Às vezes as pessoas ficam, oxe, volta atrás de Hudson Santana de volta aí pro palco de novo aí, porque tocou forró. Não é porque eu sou Roberto Carlos nem Luiz Gonzaga, é porque a música que a gente está tocando é justamente isso aí. Então é uma falta de higiene com essas coisas, né? Não é não, compadre velho? Eita, gota, tá uma grama. Ei, compadre Rui, é assim mesmo, né, compadre Rui? Muito bem, né? A gente é um resumo nosso aqui, mas tá caindo toró nesse exato momento aqui, tá uma coisa boa de ver, velho. Essa roça de feijão aqui, compadre Rui, eu tive aqui com ela aqui a quinta-feira, dei uma estiada, eu fui lá, ligo para a América aí, para a Zacaria, fui lá, fiz ligeiro esse vídeo aí mostrando como é que tá essa roça aí. Imagine você de quinta-feira para cá, hoje já é segunda-feira, 4 ou 5 dias, o pulo que nos deu aí, esse feijão aí, esse milho, a abóbora tá aí dentro, rapaz, tá uma coisa linda, cai de toró, né? E Jesus pode mandar chuva, porque aqui não tem problema, né, compadre Alberto? Aqui não tem problema não, aqui é bom demais. Passo de fita, já voltou o meu olhar.
E agora quero ser seu namorado. E agora, é ao vivo agora, quero ser seu namorado. Quem tem uma viola, pode chorar se quiser. São seus corpos. Muito bem, momento com o dia, né, compadre Zacarias? Aqui a gente fala só por falar, não resolve nada. Não é não, compadre Alberto? É a gota da guerra, né, compadre? Tá pegando fogo. Zacarias tá não, Zacarias. Não pega o Zacarias não, compadre Jaime, velho. Não pega, tá molhado, o chão tá molhado, né, compadre? Valeu, Edevaldo Santiago, obrigado pela audiência aí, né? Edmício, velho, Edmício Alves tá lá na fazenda, tá lá perto dos Claros, né, compadre? Lá vendo a gente lá. Muito bem, né? Muito bem. Bora adiantar aqui. A gente mostrou o restinho da nossa apresentação lá, né? Teve mais bandas, mas, como eu falei, não resistaram, não mandaram para mim. Teve o Duguinho do acordeão, depois teve aí Som de Paixão, depois teve aí o menino lá da Boa Vista, né? Devi Novaes. Esses meninos tudo tocaram forrozinho lá, né? Mas a gente não tem um vídeo. Eu sempre peço pro pessoal trazer para a gente tocar aqui um pouquinho, resistir um momentozinho, para a gente poder, o povo ver, né, os artistas, que tem gente, muito forrozeiro bom aqui, que não deixa a desejar não, né? Bota para os brugas lá, né, rapaz? Gaúcha de verdade, de quatro cortadas. Saúde está pegando e bombados fora. E eu estava vendo o gado complicado. Deixa Mariana que eu não vou me embora. E eu que estava vendo o gado complicado. Segura aqui, ó. Pedada destacada foi quebrando tudo. E era dessa vez que eu me daria um fora. E eu fiquei retado e saí dizendo: mas ela desangada foi quebrando tudo. Pegou a minha roupa, jogou porta fora. E eu fiquei retado e saí dizendo: deixa Mariana que eu não vou me embora. E eu fiquei retado e bora Del. Levei o medo do dia, me tirou da cama. Selou o meu cavalo, saiu porta fora. Peguei, fiz uma trouxa e saí dizendo: deixa Mariana, já me lasquei. Estrafoneiro da gota serena. Quando o mês de julho chegar, bora. Eu vou me falar. Quando o mês de julho chegar, eu vou me falar. Eu vou brincar de roda, eu vou forrosear. Vou festejar São João, nem se for do arraiar. Tem vídeo numa play, bom de guerra. Já temos a donzela, todo dia pra te amarrar. Tem Jeripapo, tem Canjicacá. Já tenho de Santana pra tocar, pra dançar. Tem Jeripapo, tem Canjicacá. Até o Genivado tá dançando pra danar. Quando o mês de junho chegar, ó, eu vou me faltar. Quando o mês de junho chegar, eu vou me faltar. Eu vou brincar de roda, eu vou forrosear. Vou festejar São João, só se for no arraiar. Tem vídeo numa feira, um fim quebrar. Já temos a donzela, todo dia pra se amarrar. Tem Jeripapo, tem Canjicacá. Já tenho o safoneiro pra tocar, pra dançar. Jeripapo, Canjicacá. Já tenho de Santana. Pega bicho que rouba e buta peia, dá conselho a vizinho que se intriga, proibir cachaceiro, caça briga, que brigar sem razão é coisa feia. Dá tapa de mulher feia, montar esburro, o babo cair no chão, comprar uma broba veia furada e trocar o milho por feijão. Ô, Cássio, pai Jaime, vambora agora, acabou, vou comer meu cuscuzinho, Nega Maloura Santana, pai Jaime, Zacarias velho, pai Dadá, o pessoal todinho vendo a gente aí, com o pai Jaime velho, Zacarias, com o pai Alberto, né, compadre? Todo mundo vendo a rede aí, obrigado pela audiência, Edevaldo Santiago aí,
ex-vereador, que foi vereador por 6 mandatos, né? Filho, coisa meu. O padre Edson Ave vem na gente aí, obrigado, compadre Rui Carlos, velho, vem na gente aí, muito bem, a gente agradece. A compadre Adonia, velho, muito bem a vocês aí, todos aí, a Anne Almeida, por cá, Nilza Santana, compadre Jéssica, marcando presença aí, né, compadre velho, Loura Santana, já falei, Jefferson Almeida, Genivaldo Silva, aí tá bem terminando o programa dele lá na Sabiá FM, né, e compadre Oscar Mascarenha, muita gente boa que acompanhou a gente aqui desde as 6 horas, né, e a gente agora vai, tá chovendo muito, vou descansar, vou ver se minha coberta enxugou, né, compadre Jaime, minha coberta enxugou, a gente, às vezes a gente tem assim uma ilusão, né, compadre Jaime, tem umas ilusões só pra gente retratar aqui, né, até a hora que a gente tem uns sonhos bons, né, outro sonho atropelado. Eu sonhei que eu era solteiro, pai. Tava solteiro. Tava solteiro. Pensa um negócio bom, né? Aí eu disse, agora tô solteiro, tô com liberdade aí, né? A primeira noite eu dormi sendo solteiro, né? No sonho, primeira noite eu disse, tô solteiro, vou dormir agora de boa, vou. A primeira noite eu dormi com fome. Foi, no sonho, né? Eu tô solteiro, eu vou dormir agora bem dormido, Pensei que ia dormir com alguém, dormi com fome na primeira noite, né? Sendo solteiro. Na segunda noite, eu disse, agora eu vou dormir com frio. Eita, gota sereia, né, compadre? Não tem futuro não, né, compadre? Não teve jeito. Pensei que ia me orar, compadre. Deu a estopolelê, né, compadre? Mas a primeira noite dormi com fome. Então eu vou admitir, viu? Não venha pra cá com sua conversa feia, não, que é assim mesmo, né? Valeu, pessoal, valeu. Cultura comigo santa. Muito bem, menina. Vamos embora, né? Esse bucho grande agora vai dormir. Boa noite, indo bucho grande. Filho de Deus. Só tem barriga grande aí. Muito bem. Só apartamento aí. Muito bem. Descendo com mulher teu. Vai, índio, dormir também. Vamos fechar o Coité Cultura de hoje. Obrigado a todos. Quarta-feira, se Deus quiser, nós estamos por cá. Cavaleiro que corre no meio da noite, no meio da chuva.